E na noite de hoje eu quero continuar pensando com você sobre a nossa série de exposições em 1 Pedro sobre unidade e perseverança. E na noite de hoje eu quero pensar no tema a unidade que produz esperança. O texto está em 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, convidar você a acessar a sua Bíblia. Hoje muitas Bíblias são acessadas ou ligadas. Então ligue aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, acesse ela e leremos juntos. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, nós estamos diante da sua palavra e quero pedir ao Senhor que a aplique em nosso coração, falando conosco e trazendo sobre nós a sua vontade. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, eu quero pensar com você sobre a unidade que produz esperança, porque nesse tempo entender a unidade da igreja, entender o papel da igreja e como ela se mantém unida apesar das dificuldades de uma reunião presencial, vai trazer sobre nós e ao nosso coração a esperança. E essa esperança, ela também vai produzir em nós uma verdadeira convicção da vida cristã. Esperança da vida cristã, ela não é um sentimento humano. A esperança da vida cristã não é uma ideia positivista, eu tenho dito isso. A esperança da vida cristã não está nas circunstâncias, como uma ideia de algo bom que vai acontecer. A esperança da vida cristã é uma realidade para aqueles que a experimentam. Porque ela já está consumada, ela está viva. Cristo Jesus já ressuscitou e Apocalipse narra a vitória de Cristo e a vitória da igreja nesta vitória, ou seja, a esperança da igreja está consumada e será consumada plenamente em nós quando formos então glorificados com o Senhor no céu. No momento da nossa redenção, no momento onde estivermos com o Senhor, experimentaremos plenamente essa esperança, mas ela se faz viva e real nesse tempo. E por isso nós precisamos dar continuidade àquilo que temos estudado e pensado, meditado à luz da palavra. Pedro, dando continuidade à carta escrita aos cristãos que estavam dispersos, agora ele vai falar sobre essa esperança que a unidade produzia, essa convicção, essa certeza. Dentro desse contexto, Pedro agora vai focar no fato de que a esperança está fundamentada e será preservada pelo poder de Deus. E aí Pedro vai trazer uma expressão bastante interessante. Ele vai começar com uma palavra de bendizer, de louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai apresentar Deus como o Pai. Ele vai colocar Deus agora como Pai de Cristo e o nosso Pai também. Pedro, você sabe, Pedro era hebreu e o hebreu tinha muita dificuldade com entender um Deus Pai tendo o Deus Filho. Agora Pedro vai trazer isso de maneira muito clara porque havia entendido a missão, a razão da sua vida e havia de fato se tornado um homem segundo o coração de Deus, sendo apóstolo do Senhor Jesus. Ele vai dizer, olha, Deus, o Pai, ele vai guardar e preservar a unidade da igreja, ele vai guardar e preservar a esperança no nosso coração, porque Deus é a garantia de que tudo isso se consumará. A razão, amados, pela qual Deus proveu a salvação para mim e para você, é a sua infinita misericórdia.
Nós não temos direito, mérito algum, nós somos homens pecadores, mas é a demonstração do grande amor de Deus. E aí Pedro vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Amados, entender a esperança a partir da unidade é compreender a grandeza da misericórdia de Deus. É compreender que Deus continua agindo, que Deus continua guardando, que Deus continua trabalhando, não porque somos bons, não porque somos perfeitos, não porque podemos tudo, mas pela sua infinita misericórdia e pelo seu grandioso amor, que agora nos permite chamá-lo de Pai, nos permite ser filhos de Deus. E aí então Pedro vai dizer que essa bênção é a bênção para aqueles que receberam a Cristo Jesus. E aí, então, a unidade da igreja vai se fundamentar num ponto chamado regeneração. Ele vai dizer: conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. E aqui nós precisamos entender isso. Regeneração é nascer de novo. Regeneração é ter uma nova vida. E se você não nasceu de novo, você não pode se declarar alguém regenerado pelo Senhor. E nascer de novo significa ter passado por uma transformação de mente, que leva a uma nova vida, de alguém que procura conformar-se com a palavra de Deus. Então, amados, deixa eu dizer isso a você de maneira clara, de maneira bíblica: ser regenerado é viver de maneira em que a nossa vida esteja em conformidade com a palavra de Deus. É ter a mente transformada, é ter a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir transformada pela palavra de Deus. E nós não podemos ter uma vida com mente, com ações, com práticas do velho homem, do homem carnal. Nós precisamos agora então viver de maneira que exemplifiquemos a regeneração que recebemos de Deus. A regeneração, amados, é o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador, fazendo dele uma nova criatura em Cristo. A regeneração é obra do Espírito Santo, tendo duas condições apenas exigidas. A regeneração só é possível mediante arrependimento e fé. Meu irmão, todos os dias precisamos, através da fé, nos arrepender para que o Senhor vá nos transformando a cada dia, levando a nossa mente cativa à palavra de Deus, levando as nossas ações cativas à palavra de Deus. E nesse tempo, por que não? Levando as nossas redes sociais e as nossas postagens cativas à palavra de Deus. Sendo assim, nós podemos então perceber que a unidade do corpo só é possível para aqueles que de fato nasceram de novo. Somente esses conseguirão desfrutar da esperança. Só pode desfrutar da esperança de Cristo Jesus, só pode compreender a unidade do corpo místico de Cristo Jesus, do corpo espiritual. A palavra místico significa usada para representar a ideia espiritual, nada diferente disso. Só pode desfrutar isso aqueles que de fato nasceram de novo e foram regenerados. Por isso Pedro vai dizer: ele nos regenerou. Por isso, amados, precisamos nascer de novo de fato. Você tem convicção e tem vivido de maneira que tenha nascido de novo? Precisamos pensar isso aqui na nossa introdução. Porque lá em João 3, verso 3, depois no verso 5, Jesus vai fazer duas afirmações bastante sérias. Verso 3, Jesus vai responder dizendo: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E lá no verso 5 ele vai responder novamente dizendo: respondeu-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amados, entrar no reino significa discernir
a unidade da igreja e fazer parte do corpo de Cristo. E não é possível fazer isso sem nascer de novo. Não é possível fazer isso sem nascer da água e do Espírito. Não é possível experimentar isso sem unidade, sem sendo uma célula fora do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é a representação de uma denominação, de um CNPJ. O corpo de Cristo não é a representação de um ajuntamento. O corpo de Cristo é a unidade daqueles que foram regenerados por Deus. Por isso podemos entender que a unidade produz esperança, porque ela nos possibilita uma esperança que é viva. Ele vai dizer, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança, amados, é viva. Pedro, então, vai apresentar aos seus leitores a esperança no sentido de não no sentido de um sentimento humano, dotados de limitações, dotados de vazio, dotados de circunstâncias, não. Pedro vai apresentar a esperança agora como algo que é vivo, como algo que é dinâmico, como algo que está acontecendo, como algo que está permitindo então que a vida permaneça fluindo em nós e através de nós. A esperança apresentada àqueles irmãos era a firme convicção de que Jesus Cristo estava vivo. E nessa certeza havia então a esperança. Meu irmão, a nossa esperança como igreja é a convicção de Cristo Jesus, que está vivo, que ressuscitou dentre os mortos e em breve voltará para buscar a mim e a você, que somos a igreja dele. Essa é a esperança que temos. Essa esperança não é vazia. A viva esperança que temos, amados, é a vida eterna que passamos a gozar a partir da ressurreição, da regeneração. E essa certeza, e não sentimento, é uma certeza, deve produzir alegria grandiosa em nosso coração. A certeza de que gozaremos da vida eterna e de que fomos regenerados por Cristo deve trazer em nós alegria indizível em nosso coração. Porque essa convicção não é um sentimento. Você não pode sentir que tem salvação. Você não deve ter o sentimento, eu acho que eu tenho, talvez eu tenha. Não, isso precisa ser uma convicção. Olha, eu me rendi ao Senhor, eu nasci de novo, eu sou nova criatura em Cristo e agora então eu tenho uma viva esperança. Amados, se há dúvida, significa que nós não entendemos adequadamente. Pois Deus não trabalha com dúvidas em nosso coração. Deus trabalha com a certeza de que nascemos de novo ou não nascemos. E essa esperança é viva porque ela procede de Deus. Ela vem de Deus. Entender que a esperança, entender que a esperança está fundamentada em Deus e que ela não depende das circunstâncias nem de homens. Pedro vai dizer isso. Ela nos regenerou para uma esperança viva, ela vem de Deus. Ela veio da parte de Deus. Essa esperança não é vontade humana. Essa esperança não é desejo de homens. Essa esperança procede de Deus Pai. O salmista no Salmo 43, verso 5 vai dizer como essa esperança produz certeza em nosso coração, dizendo assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amados, a nossa viva esperança também é ensinada pelas Escrituras. A palavra de Deus nos ensina acerca disso de maneira clara, de maneira real. O apóstolo Paulo, falando sobre essa viva esperança aos Romanos, capítulo 15, verso 4, também vai declarar isso. Pois tudo que está escrito, tudo que foi escrito no passado,
Foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A esperança vem de Deus. A esperança é viva porque ela está ensinada nas Escrituras e ela está assegurada pelo poder da ressurreição. Crer nessa esperança, meu querido irmão, só é possível para aqueles que compreendem a ressurreição de Cristo e nela creem de fato com o seu coração. João 14, verso 19 vai declarar isso. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Jesus declarou isso lá em João 14, 19. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 17, e depois no verso 20, vai fazer a mesma afirmação dizendo: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Verso 20, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daquele que dormiram. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Meu irmão, só é possível ter a esperança viva para aqueles que reconhecem que Cristo ressuscitou, para aqueles que depositam. E ela é viva porque ela é confirmada pelo Espírito Santo. Romanos 15, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Observe isso. A nossa razão de esperança e a nossa razão viva não está em um sentimento. Está no entendimento de que ela procede de Deus. Está na percepção de que ela é ensinada pelas Escrituras. Está no entendimento daqueles que percebem e creem que Cristo ressuscitou e é confirmada pelo Espírito Santo. Então, meu querido irmão, a nossa esperança é viva porque o Senhor deseja que entendamos de maneira clara aquilo que é a esperança e ela não é um sentimento humano. Por isso a unidade da igreja vai produzir esperança. Por isso que para viver em unidade é necessário ter uma relação com Deus, é necessário se entregar a Cristo, é necessário ter vida de intimidade na palavra, é necessário ter então submissão à pessoa do Espírito Santo para nos ensinar e nos transformar, pois é através disso que a nossa esperança se fundamenta. A unidade da igreja produz esperança, porque ela também, e aí eu quero pensar na segunda coisa com você nessa noite, ela também nos garante uma herança preciosa. Olha o verso 4 do capítulo 1. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Pedro está dizendo que a viva esperança, ela é clara em nós por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E essa ressurreição agora nos dá direito a uma herança que está guardada nos céus, a uma herança preciosa. Nesse momento, amados, o apóstolo Pedro, escrevendo essa carta, está chamando a atenção dos seus leitores e hoje chamando a sua atenção e a minha para algo que é sério. E esses leitores originais estavam sendo perseguidos, eram peregrinos. E ele chama a atenção desses homens para olharem além das tribulações presentes, contemplando a herança eterna que eles tinham. Pedro está chamando a igreja para olhar além das circunstâncias presentes, além de suas tribulações, além dos seus problemas, e olhar para algo mais valioso, algo glorioso que estava no céu guardada para eles. Havia uma herança preciosa. E tribulação, meu irmão, é o ato de prensar. Aqueles homens destinatários originais da carta de 1 Pedro estavam sendo pressionados, eu falei sobre isso na semana passada, estavam fugindo, eram peregrinos, mas agora Pedro diz para eles o seguinte: não olhem apenas para aquilo que está diante de vocês, olhem para o alto,
Vejam a Deus, vejam o cuidado de Deus, percebam aquilo que Deus tem trazido para vocês e Deus tem uma herança preciosa guardada no céu para vocês. Amados, mesmo em meio a tantos momentos onde nós somos prensados, pressionados, nós devemos olhar além, tendo a certeza de que estamos ligados ao Senhor e dele recebermos a esperança que está guardada nos céus para nós. A herança que vem, que está guardada, vai produzir esperança em nosso coração. Amados, Pedro está dizendo aos cristãos que eles deveriam pensar nas coisas gloriosas. Eles deveriam pensar na justiça de Deus. Deveriam pensar na alegria de estar na presença de Deus. Deveriam pensar na companhia gloriosa de estar com Cristo ao seu lado, agora não apenas de maneira espiritual, mas de maneira visível e real. Deveriam pensar em todas as gloriosas recompensas que Deus planejou, pois elas são a herança do celestial do cristão. Meu irmão, pense nisso. Imagine aqui comigo um pouquinho, faça esse exercício aí na sua casa. Pensar de que no céu nós desfrutaremos da plena justiça de Deus, desfrutaremos da sua presença, desfrutaremos da alegria, amados, e pense na alegria de cantar num coro celeste, vendo a Deus, observando com os nossos olhos espirituais e do nosso corpo glorificado, tendo Cristo ao nosso lado, experimentando, amados, todas as recompensas que Deus preparou para mim e para você. Que coisa maravilhosa, que coisa muitas das vezes incompreensível à mente humana, mas nós devemos pensar nisso. Há para nós algo maravilhoso, algo grandioso, preparado, guardado no céu para mim e para você. Por isso podemos então ter esperança. Mateus 25, verso 34. Há uma declaração maravilhosa que diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. A herança é o reino de Deus, preparado para cada cristão que serve a Ele. Por isso temos a unidade do corpo. Hebreus 9, verso 15, vai nos convidar a desfrutar e a reconhecer isso, dizendo: por essa razão, Cristo é um mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sobre a primeira aliança. Cristo é o preço do nosso resgate. E aí, então, Pedro vai trazer características dessa herança, características desse imaginário, e às vezes eu fico pensando, refletindo, como será glorioso estar no céu. Aquele texto de Apocalipse que diz que ele enxugará do olho toda lágrima, não haverá mais dor, pranto, sofrimento. Não é muito mais do que isso, meu irmão. Pense comigo. O céu, o texto do Apocalipse vai declarar que as ruas são de ouro, os rios são de cristais, tudo é grandioso. E esses dias eu ouvi alguém comentando que achava que isso seria tão sem graça. Sabe por que nada disso vai ser sem graça? Porque diante da gloriosa presença de Deus, diante da magnitude da presença de Deus, ouro, prata, pedras preciosas não valem de nada. Isso não tem mais valor, isso não tem mais impacto na nossa vida, porque estamos diante da presença do Pai, desfrutando do seu pleno amor, desfrutando da presença de Cristo. E diante dessa presença, tudo isso passa a ser considerado coisa comum. Por isso as ruas podem ser de ouro, os rios podem ser de cristais. O que mais importa é a herança da presença de Deus conosco. E aí então Pedro vai declarar que essa herança ela não perece. Ela é incorruptível, ela não se dissipa, ela não apodrece, ela não enferruja, ela não se gasta. Há um ditado popular que diz que pai rico, filho nobre, neto pobre.
é a exemplificação do perecer. O dinheiro, amados, acaba. A herança se acaba se não bem administrada. Mas a herança guardada no céu não se acabará. Esta palavra usada para não perecer aqui por Pedro no texto original, onde ele diz essa herança que está guardada nos céus, ela jamais poderá perecer. É a palavra que era usada no grego para salientar, grego secular da época, para salientar algo que havia resistido à invasão de um exército. O exército invadia e destruía tudo, saqueava a cidade, era direito do exército. Então, se algo permanecesse, se algo resistisse, era usada essa mesma palavra aqui, isso não pereceu. Ou seja, a herança que temos, ela resistirá ao ataque do inimigo, ela resistirá a qualquer investida do mal contra nós, ela está guardada, ela não pode perecer. Ela também não se macula, ela não se contamina, ela não pode ser manchada nem tocada pelo mal. Amados, a herança que Deus tem para mim, para você, ela não pode ser suja, ela não será tocada pelo pecado, ela não será tocada por nada disso, porque ela está guardada pelo Senhor, ela não perderá também o seu valor. Ele vai dizer, olha, ela não se macula e não perde o seu valor, ela não poderá macular-se e perder o seu valor. As heranças humanas, amados, elas muitas das vezes acabam, elas se deterioram, elas se desfazem. Muitas das vezes a herança humana, ela deteriora a família que herdou. Quantas famílias se acabam por causa de uma herança? A herança dos céus, ela é eterna e ela não causa destruição. Ela não perde valor. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 3 a 5, vai declarar isso. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Amados, a nossa fé está em Cristo. E nessa fé em Cristo nós temos uma esperança no céu, reservada para nós. E nós ouvimos falar dela por meio do Evangelho. Por isso, podemos continuar crendo e confiando. Terceira coisa que eu quero pensar com você é que a unidade produz esperança, porque ela está confiada na proteção divina. Verso 5. Pedro vai dizer o seguinte: herança guardada nos céus para vocês, os crentes, os cristãos, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha que palavra poderosa. Porque para vocês que estão, mediante a fé, protegidos pelo poder de Deus. Amados, Pedro está dizendo o seguinte: o poder supremo de Deus, a onisciência, a sua onipotência, a sua soberania, não apenas guardam a herança nos céus, mas ela guarda a cada cristão em segurança. Ou seja, o poder de Deus está guardando a mim e a você. O poder de Deus está nos colocando em segurança hoje, agora, nesse tempo presente. Não é apenas algo para o futuro, mas é algo que desfrutamos a partir de agora, pois somos regenerados pelo Senhor Jesus. Pedro vai dizer, olha, essa herança está guardada para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Estamos protegidos até que possamos desfrutar de sermos recebidos pelo Pai nas regiões celestiais. Meu irmão, Pedro está escrevendo aos irmãos que estão em fuga. E em meio à fuga, esses cristãos deveriam crer que Deus estava guardando a eles.
para que eles pudessem viver livres do medo. Nesse tempo de isolamento, de distanciamento, nós também temos tido a necessidade de crer que Deus está nos guardando. Ainda que possamos estar contaminados e chegar a se contaminar com a Covid-19. Mas Deus está nos guardando. E essa convicção lança fora o medo e nos permite desfrutar. Mas ela não pode ser um salvo-conduto, um passaporte para viver negligentemente. Não é porque Deus nos guarda que o tentaremos. Não é porque Deus guarda você que você não vai tomar as medidas de segurança. Não é porque Deus está nos guardando e temos essa certeza que vamos ser negligentes, insensatos, incoerentes. Não. É a convicção de que Deus está nos guardando que nos faz dar bom testemunho. E aí John MacArthur vai declarar algo bastante interessante sobre essa passagem, dizendo que ninguém pode roubar o tesouro do cristão e ninguém pode impedi-lo de receber o tesouro. Perceba, ninguém pode roubar o tesouro do cristão, o seu tesouro, o meu tesouro, e ninguém pode impedi-lo de receber o tesouro, porque ele está garantido pelo poder de Deus. Lá em João 10, 28, Jesus vai dizer: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus falando sobre as ovelhas, diz que ninguém as arranca da mão dele. E por que podemos confiar então na proteção divina? Porque ela é mediante a fé. Essa confiança, amados, é mediante a fé. A fé salvadora é permanente e nunca morre no cristão. A nossa fé nunca morrerá. Ela é o fundamento pelo qual Deus continua trabalhando, pelo qual Deus continua nos guiando, pelo qual Deus continua nos guardando, para que possamos então de fato estar protegidos. E aí Pedro vai dizer: olha, vocês estão guardados mediante a fé. A herança para aqueles que, mediante a fé, estão guardados. É a fé que nos permite ter convicção, ter confiança. Aqueles que não têm fé em Cristo não conseguem compreender a nossa confiança em Deus. Amados, a nossa confiança mediante a fé está na medida e na proporção da fé que exercemos, da intimidade que temos, da profundidade do nosso relacionamento com Deus. Então perceba, precisamos exercitar a nossa fé, alimentar, deixar que através dela Deus continue nos guiando e nos direcionando. Hebreus 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Meu irmão, sem fé, nós não conseguiremos viver os princípios da palavra. Sem fé, não conseguiremos colocar em prática os fundamentos que aqui estão escritos. Não adianta ter fé para a salvação e não ter fé para viver segundo a palavra de Deus. A nossa confiança também é possível, porque ela nos permite viver o bom combate. E aí Pedro vai dizer: olha, mediante a vocês que são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Ela nos permite, Pedro está dizendo para aqueles irmãos: olha, vocês estão batalhando, vocês estão lutando, vocês estão fugindo, e nessa fuga, nesse embate de perseguição, vocês estão protegidos em meio às situações contrárias, amados, em meio às adversidades, em meio às tribulações. É a convicção de que Deus está nos guardando, que vai nos fazer continuar vivendo de maneira e de forma agradável a Deus, assim como foi com aqueles irmãos que foram os destinatários primários da carta. É em meio às pressões que continuaremos vivendo. O apóstolo Paulo declarou isso. O apóstolo Paulo sofreu muito, e escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, verso 7, ele vai declarar isso de alto e bom som: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé.
Amados, precisamos combater o bom combate de Cristo, precisamos manter a nossa carreira ativa, e isso só é possível se de fato guardarmos a fé, e essa fé nos fará ter convicção do cuidado de Deus. E essa convicção da proteção de Deus nos assegura a salvação. Pelo poder de Deus está até que chegar a salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Amados, é possível ter certeza da salvação em Cristo. Devemos ter certeza da salvação em Cristo. E isso é algo que só aqueles que uma vez foram regenerados podem experimentar. Nada pode tirar as nossas vidas das mãos de Deus. Ninguém tem poder para tomar as nossas vidas da mão de Deus. Cristo vai dizer: as ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém as toma. Ninguém tem poder para tirar a vida daqueles que se renderam ao Senhor Jesus das mãos de Deus, desde que vivamos de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Precisamos viver de maneira em que a nossa convicção na proteção de Deus nos assegure a salvação para continuarmos avançando. 2 Timóteo 4, verso 8 declara isso. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Meu irmão, eu quero concluir nessa noite de quarta-feira, chamando a sua atenção para essa verdade. A nossa unidade no corpo de Cristo é possível por causa da regeneração. E ela produz em nós uma esperança viva. Essa esperança viva vai então nos capacitar e nos habilitar para entender que há uma herança preciosa guardada. E aí ela vai nos permitir compreender e ter a convicção da proteção divina. Sendo assim, essa unidade vai produzir esperança, porque a partir dela nós podemos desfrutar das promessas de Deus, sendo elas guardadas pelos cristãos, guardada para os cristãos, e ser para nós motivo de grande alegria. Aquilo que Deus guardou para nós, as suas ricas promessas, a sua bênção, é possível desfrutar delas em todo o tempo, e ela será para nós motivo de grande alegria. Por isso podemos colocar no Senhor a nossa esperança. Por isso a consciência de que fazemos parte da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, nos produzirá a convicção da esperança. E eu quero terminar nessa noite desafiando você. Desafiando você que talvez não tenha ainda desfrutado dessa viva esperança, talvez não tenha experimentado de maneira real, de maneira clara, essa esperança viva, eficaz. Não consiga perceber de maneira clara as bênçãos que Deus tem derramado sobre você. Meu irmão, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Se você ainda não consegue desfrutar dessa certeza de salvação, você pode até estar próximo da igreja, pode até, nesse momento, ser membro da igreja, mas se desviou, está envolto a sentimentos humanos, ressentimentos, sofrimentos, erros. Eu quero falar com você. Meu irmão, deixe essas questões de lado e olhe para aquilo que Deus tem colocado diante de você, para o chamado que Deus tem para você. Passe a desfrutar hoje e volte a desfrutar hoje dessa esperança, dessa presença gloriosa, tendo esperança de se tornar um herdeiro de um tesouro celestial, não de um tesouro humano.